Fala, galera do Corujão Vascaíno. Estamos aqui trazendo o nosso vídeo de pós-jogo. Esse jogo da Copa do Brasil aí, empate em 1-1 contra o Operário lá em Ponta Grossa. Rapaziada, eu vou dizer a vocês o seguinte: falar do Vasco cansa. Cansa bastante. Porque a gente não vê mudança. E a gente não vê perspectiva de mudança. O que nós vimos em campo hoje é de tal coisa tão irritante, mas tão irritante, que até o cara que não é vascaíno e assistiu o jogo deve ter ficado irritado. Com a falta de vontade, disposição, organização, tesão, categoria, o que mais você quiser colocar aí. E isso parte desde lá de cima, em quem comanda, até os jogadores que estão em campo. Porque algumas decisões que no Vasco da Gama são tomadas, a gente não consegue entender. Como, por exemplo, você tem uma comissão técnica permanente atual. E quem vai comandar o time é o diretor técnico, que contratou o técnico que saiu. Que numa gestão séria, de repente tinha ido para a rua junto com o técnico. E levado também o Marcelo Santana, que é o responsável, um dos responsáveis pelas janelas de transferência. O que capacita o Felipe a ser técnico, mesmo que interino, do Vasco da Gama? Qual foi a carreira de sucesso que ele fez como técnico para poder ocupar esse cargo? Volto a dizer, mesmo que interinamente. Felipe, dentro de campo, não dá para falar dele. Para mim, foi um dos melhores que eu vi jogar. Agora, sempre com uma postura, desde a época que jogava, muito marrento, por vezes arrogante, e não mudou nada. Continua exatamente desse jeito. O fato é que, deixando o Felipe de lado só um pouquinho, o que a gente vê em campo, para mudar, não é coisa de uma janela, não. É coisa de janelas e janelas e janelas. De decisões corajosas e de mudança de rumo radical. Coisa que a gente não vê nessa diretoria. Porque há jogadores ali que simplesmente não têm a mínima condição de jogar no Vasco da Gama. E não é pela falta de qualidade, não. É pela falta de postura profissional. A falta de vontade que a gente vê hoje de um Jair, que parece que deve ter almoçado um barreado. Para quem não conhece barreado, é uma comida típica aqui do Paraná. Depois que tu come, fica pesadão. É impressionante. Um garoto Ryan aí, que está para ser vendido, acabou de ter o seu contrato renovado, já numa possível venda aí no meio do ano, que não acerta uma decisão tomada em campo. Quando ele tem que driblar, ele passa. Quando ele tem que passar, ele dribla. Quando ele tem que chutar, ele cruza. Quando ele tem que cruzar, ele chuta.
E às vezes consegue não fazer nada disso no mesmo lance. Felipe Coutinho, que o presidente Pedrinho aí quase se ajoelha para dizer que vai tentar renovar o contrato dele. Será que vale a pena renovar com o Coutinho? Deixa o Coutinho seguir a vida dele, gente. Qual foi a partida espetacular que o Coutinho fez desde a sua volta? Qual foi a partida que o Coutinho fez hoje, meus amigos? O que o Coutinho fez em campo hoje? Mesmo cansado, o Nuno Moreira foi o melhor em campo. Briga, fez um golaço, vai lá atrás ajudar, vai na frente. O Verratti, o que justifica o Verratti em campo hoje até o final do jogo? Lá no grupo do Corujão eu falei, não é jogo pro Verratti, tira o Verratti, mas o Verratti parece que não pode sair. Nesse contrato que renovaram dele aí também deve ter uma cláusula lá. Não pode tirar o Verratti durante o jogo. Só se ele pedir para sair. Como ele pediu outro dia aí. A bola não chega nele, ele não chega na bola. Não adianta ter o Verratti em campo em alguns jogos. O Piton, que descansou o último jogo, nesse jogo pediu para sair, que estava cansado de novo. O Hugo Moura se matando igual um coitado. Qualquer hora o Hugo Moura sai de SAMU do campo. Porque trabalha sozinho naquela faixa ali. A zaga hoje, ok, porque o Operário é um time fraco. Foi campeão paranaense, vinha num bom momento, mas eu disse antes do jogo que o Operário não vive o seu melhor momento, e a gente percebeu por quê. Mais uma vez conseguimos tomar um gol de chute na entrada da área. Mais uma vez. Pode pegar aí, nos últimos 2 anos, quantos gols nós tomamos na entrada da área. Então a zaga hoje praticamente não foi incomodada. Como também nós não incomodamos a zaga dos caras. Léo Jardim fez umas 2 defesas, salvou uma lá que até o Daronco quis dar um pênalti, e não foi. Depois fez mais uma defesa lá e pronto. Então, gente, é muito pouco para um time do tamanho do Vasco da Gama. O segundo tempo nosso, ele não existiu. Nós não existimos em campo no segundo tempo. O Operário também não. Mas mesmo assim conseguiu empatar o jogo. E te digo mais, tem mais um pouquinho de tempo, estava arriscado virar. E aí fazemos as trocas, né? O Vitor Luiz no lugar do Piton, porque o reserva do Piton é muito pior do que ele, mas pediu para sair, tem que pôr ele, porque só tem esse. Colocou o Cocão ali que... E olha que eu ouvi gente dizendo que o Cocão fez uma boa partida, tá? Colocou, né, o Alex Teixeira, aí eu fico me perguntando, o Garré, que só entrou no finalzinho, o Garré deve estar treinando muito mal. Mas muito mal. Para entrar só nos últimos minutos. Ou seja, o Felipe fez igualzinho ao Carille. Mas é claro, quem contratou o Carille? Devia gostar. Elogiou até o Carille na entrevista coletiva aí. Agora, o Alex Teixeira entrar antes do Garré, acho que diz mais sobre o Garré do que sobre o Alex Teixeira. O Lodge entrou fazendo umas firulas lá. Ele só tem um drible, né? Passa o pé sobre a bola e joga pro fundo. Daqui a pouco vão marcar esse drible aí, não vai fazer mais nada. Ou seja, o Carille tinha culpa? Acho que tinha, mas estava longe de ser o culpado maior. O Felipe, por isso que eu botei na capa aí, apresentando o nosso novo treinador, Felipe Carille. Ele não se deu o trabalho nem de mudar a escalação. De repente pegar uma pecinha ou outra, só para botar a cara dele ali, para dizer, não, essa é a minha cara. Não, ele foi com o mesmo time. E aí disse que não teve tempo de mudar.
E não vai ter tempo de mudar contra o Palmeiras também. Eu, sinceramente, não levaria nem o Coutinho para esse jogo. Dou um descanso nele. Então, meus amigos, eu não vou falar muito do jogo, porque acho que nem precisa. Né? Foi uma vergonha que nós vimos, fico com pena. Eu estava para ir para Ponta Grossa, assistir o jogo, desistir, e não me arrependo nem um pouco. Fico com pena das pessoas que foram lá, que pagaram o ingresso caro, saíram das suas casas, gastaram um dinheirão, porque não é só ingresso, né? Para assistir essa vergonha que esse time faz em campo, porque esse time é vergonhoso. Sinceramente, dá vontade de pegar outra camisa e botar neles e não jogar com a camisa do Vasco. Se pudesse, o ideal seria isso. Ó, veste uma camisa azul aí, amarela, qualquer cor. Mas não bota a camisa do Vasco para jogar. É uma vergonha. E aí nós vamos para uma entrevista coletiva. E o Lineker, parabéns para o Lineker, faz uma pergunta sobre o Capasso. Algo que eu já comentei aqui, né? Eu já comentei aqui, né? Por que o Capasso, né, estava fora de combate? Por que ninguém, né? Por que o Capasso sumiu do Vasco, né? Se você pegar o meu vídeo aí, ó, tá aqui, ó. Olha aqui, ó. A verdade sobre Capasso, tá? Um vídeo que eu coloquei há 13 dias atrás aí. Eu falo exatamente ou muito parecido com o que o Felipe falou na entrevista, que ele teve 3 a 4 propostas e não quis ir. Principalmente uma negociação que envolvia Capasso e Brian Rodrigues. E isso irritou demais a diretoria do Vasco. Mas não foi só isso. Tiveram outras coisas nesse meio tempo que irritaram a diretoria do Vasco, que o Felipe não quis falar. Só que o Felipe comete um erro capital nessa entrevista, né? Ele se demonstra exatamente como ele é, né? Uma pessoa arrogante e despreparada para estar no cargo que ele está. Nós vamos pegar um trechinho dessa entrevista aí, né? Aonde ele deu lá para o pessoal da Vasco TV, eu já dou os créditos. Para quem não ouviu ainda, ou para quem ouviu, vamos ouvir de novo esse contexto aí. Noite, Lineker Biondi, canal A Hora do Vasco. É importante falar com você que estava como diretor técnico, né? Tem um envolvimento mais assíduo na questão da gestão de elenco. Tem uma dúvida que o torcedor sempre nos pergunta nas redes sociais, que é em relação ao Capasso. Como a gente observa essa rotatividade do elenco, a falta de opções, a questão do cansaço mesmo que você falou, a gente tem agora uma oportunidade de falar diretamente com alguém que faça essa gestão. Diante do cenário difícil do Vasco financeiramente, o Capasso é o único zagueiro campeão no ano passado, né? Campeão paraguaio, e automaticamente se torna um dos mais valorizados no mercado, nem que seja no mercado paraguaio. Porém, o Vasco suprimiu o Capasso. A gente está com uma dúvida do seguinte: a gente imaginava que o Carille seria o real responsável por ter afastado o jogador. Porém, o Carille foi mandado embora e o jogador não retornou aos trabalhos ao Vasco. Queria saber de você a real situação. A real situação são as escolhas. O Capasso não faz parte do elenco do Vasco. Ele teve a oportunidade para sair. São escolhas. Se você gosta do Capasso, não tem problema nenhum. Mas não faz parte do elenco. O Capasso teve a oportunidade para sair, não quis sair, não faz parte. Se tiver que botar um jogador da base, eu vou botar. Mas o Capasso não faz parte. São as escolhas no futebol, a gente tem. Se o Capasso fosse realmente esse grande zagueiro, ele não teria saído do Vasco. É questão de escolhas. Você gosta dele. Eu não gosto. A questão financeira. Financeiro. Eu não vou nem continuar com a parte da questão financeira, porque ele não responde, né? Agora, quando a pergunta não é gostosa, aí vem a ignorância, vem a grosseria por parte de um membro da diretoria do Vasco da Gama, de um membro do staff do presidente Pedrinho. Para que a grosseria com o rapaz aí? A pergunta foi uma pergunta normal. Ele poderia ter respondido e ficou claro por que o Capasso não joga.
porque ele irritou a diretoria do Vasco. E aí, depois dessa entrevista, o Capasso mais uma vez postou uma foto lá, né, com uma taça do Campeonato Paraguai, o Felipe postou a foto dele, o Pedrinho, com a Libertadores. Ou seja, porra, cara, coisa de, né, terceiro ano ginasial, né, terceiro ano primário, do primário, né? Então, cara, o Felipe, ele não é preparado para o cargo. E vou trazer uma informação aqui, exclusiva minha, em primeira mão. Essa entrevista do Felipe irritou bastante a cúpula do Vasco da Gama. Cúpula, eu digo, daquelas pessoas que comandam o Vasco também. Não estou falando do presidente Pedrinho. Irritou bastante e essas pessoas não querem que o Felipe continue como técnico. Provavelmente isso vai acelerar a contratação de um novo técnico, de repente do Fernando Diniz, ou seja, quem for. Mas o fato é que houve uma irritação muito grande dentro, né, dos bastidores do Vasco da Gama em relação à forma como o presidente, como o Felipe respondeu essa pergunta aí do rapaz, depreciando um ativo do Vasco, que é o jogador, não importa se o jogador está atuando ou não, ele é do Vasco, ele recebe salário, ele é um ativo do Vasco. Então, se o Vasco tinha alguma esperança de vender o Capasso, esquece, porque a pessoa, o dirigente do clube que quiser contratar o Capasso vai ver, pô, o Capasso é uma merda mesmo, né? Até o Felipe, né, diretor técnico, tá falando que ele é uma merda, para que eu vou contratar ele? Vai sair de graça. É um dinheiro jogado fora, né? Ou seja, são erros atrás de erros, atrás de erros, né? Essa gestão é uma gestão amadora. A verdade é essa. A gestão que pregava um profissionalismo, né, de profissional não tem absolutamente nada, né? E aí eu ouço as pessoas dizer assim, não, nós temos que aguardar a próxima janela para corrigir, fazer rotas, né, de correção. Os próprios dirigentes do Vasco já falaram isso. E alguns youtubers amigos da gestão também. Vocês acreditam mesmo que haverá alguma correção de rota na próxima janela? Olha, gente, para as últimas janelas, como é que foi? Quem que nós trouxemos? Quem que nós trouxemos? O próximo técnico ele tem que estar muito afinado com essa diretoria. Muito. Ele tem que ser um Carille 2. Porque senão ele não vinga. Na verdade, ele nem vem. Tá? Se o Diniz tiver a fim de submeter a isso tudo, ele vem. Senão eles vão ter que pegar um técnico inexpressivo aí, né? Sem grandes conquistas, né? Sem grande expressão, para ser mais um pau mandado na mão desses caras. Se você gostou desse vídeo, meus amigos, peço que deixe seu like, compartilhe, se inscreva no Corujão e vire membro, para estar conosco aí qualquer hora numa das lives de membro, falando sobre o Vasco da Gama e entrando também no nosso grupo do WhatsApp. Um abraço, gente. Até a próxima.